E aí, gente, todo mundo sabe que treta é o que movimenta, enfim, diversas áreas aí da vida humana, né? Ao meu lado aqui, nós temos aqui Rafael Caneca aqui, que gosta de treta também, mas hoje a gente não vai fofocar não, treta nenhuma não. É só para aproveitar a notícia que saiu sobre o Clube do FN, o Clube do Felipe Neto, né? Do livro que aparentemente fechou as portas depois de um ano de funcionamento. E para quem não conhece este jovem rapaz ao meu lado aqui, Rafael Caneca, mais conhecido como Pacote, né, de textos, ele que está aí há bastante tempo, ele também desenvolveu um projeto voltado para o Clube de Livros aqui em Fortaleza, onde a gente reside, e quando eu vi a matéria foi inevitável não mandar uma mensagem para o Rafael e dizer, vamos falar um pouco sobre isso, sobre um pouco da dificuldade que é de ter um clube, né, de livros, não só clube de leitura, mas um clube de livros, porque o clube de livros ele envolve a venda, né, a comercialização dos livros, e daí o Rafael topou que a gente gravar assim, durante a madrugada para a gente colocar no ar e vocês terem aí uma opinião de quem organizou um clube para além de mim, porque eu também tive um clube com uma amiga editora. Então é isso, eu sou Natan Matos, editor do Literatura BR, aqui a gente fala sobre livro, leitura e mercado editorial. Seja bem-vindo, Rafael Caneca. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas a pessoa vai estar assistindo a esse vídeo, mas, como você falou, eu sou Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos. E é bom, eu sempre gosto de falar de livro, literatura, não importa a hora, ainda mais depois, eu tô com a camisa aqui do Fortaleza, mas eu também sou outro tricolor, depois da eliminação da Libertadores, mas é isso aí, futebol é isso, a gente ganha, a gente perde, mas isso acontece. É uma vergonha, se eu soubesse eu teria vindo com a minha camisa do Ceará, né, mas tudo bem. Não, tá mais feio aqui, tá mais feio. Rafael, conta aí pro pessoal, por exemplo, quanto tempo, se puder, antes da gente, eu queria depois que a gente falasse assim, sobre as dificuldades, mas antes do fel, vamos falar do mel, tipo assim, de onde que veio a ideia do pacote de textos, quanto tempo ele durou, se tu sabe mais ou menos quantos livros foram enviados, se tu pode dizer qual a quantidade máxima, o ápice assim, do clube, sabe, assim, quantos, poxa, isso aqui pode dar muito certo, enfim. E quando que tu viu que assim, não, infelizmente eu também vou ter que encerrar as atividades, e muita gente tem criticado por na matéria da Publish News que saiu, né, lá se comenta que o pessoal do Clube do FN não deu nenhuma resposta, né, quando foram perguntados ainda, mas o mercado e quem está ali convivendo aparentemente com eles disse que é porque o modelo não era lucrativo. E eu não acho que isso seja uma coisa a se criticar, mas as pessoas têm criticado muito por conta da figura do Felipe Neto, né, de querer ser, entre aspas, não palavra minha, paladino aí, né, em diversos temas e no final desses últimos 2 anos talvez mais em prol do livro, né. Mas enfim, vamos falar um pouco do pacote de textos. Vai me respondendo, eu vou te perguntando. Não é para ser entrevista não, mas a gente vai batendo papo porque... O pacote, ele nasceu, o pacote de texto, né, eu falo pacote, eu me lembro que o pacote mesmo nasceu há 40 anos, mas o clube de assinatura do pacote de texto, ele nasceu de uma ideia de uma amiga minha, que ela me via lendo muito e tal, e dizia que gostava do que eu lia, e me deu a ideia a partir, aí eu falo sem nenhum problema, a partir da tag. Ela viu a tag, ela falou, por que tu não faz uma coisa parecida por aqui? Eu sou a primeira a assinar, que eu gosto do que tu lê e tal, e faz isso, cara. Começa a divulgar as coisas que tu lê pra encontrar gente que os gostos parecidos com o teu, pra tu ter com quem conversar. Eu não, massa, boa ideia. Tanto é que eu comecei, a ideia era só pra fazer aqui pra Fortaleza mesmo, a ideia era fazer junto amigos, né, e eu divulguei, galera, tô revendendo, bem entre aspas, revendendo livros, comprando para distribuir e tal, quem tiver interesse, e começou a espalhar a ideia, tanto é que os primeiros 15 assinantes daqui de Fortaleza não eram amigos, eram conhecidos e tal, e quando foi no segundo mês, Instagram, rede social, é uma coisa que às vezes quando funciona é ótimo, né, no segundo mês uma pessoa falou, por que tu não faz isso pro Brasil todo? É fácil, você tem um valor só, é fácil. É fácil você calcular o valor, porque Sim. como tem o registro lógico, tem como incluir e tal, dá para mandar. Beleza, vou fazer isso. E aí no segundo mês já saltou de 15 para 50 assinantes. E aí foi crescendo, foi escalonando e tal. E um momento que chegou ao ápice, assim, eu tive, no meio da pandemia, mais ou menos, eu tive quase 700 assinantes, simultâneos, né? É praticamente uma tiragem, muitas vezes, de um livro de uma editora média, pequena, porque uma editora média, por exemplo, ela faz ali talvez 2.000 exemplares, no máximo 3.000 exemplares, eu acho. Às vezes 3.000 exemplares é a tiragem inicial de uma editora maior. Então, assim, 700 exemplares é muito bom, porque eu que nessa época fazia 1.000 exemplares, por exemplo, dos títulos, é como se eu já tivesse se eu tivesse um livro no pacote, como a gente teve um, né, que foi o Damas da Lua, e isso ajudaria muito a própria editora, porque você vende
quase toda uma impressão, tiragem, sim. E você consegue reproduzir mais daquele título e ao mesmo tempo sobra alguma grana para a gente investir em outro livro, né? E eu tô falando isso também do lado do enquanto editor para que as pessoas entendam como uma coisa vai encadeando a outra. Porque se um clube de leitura como esse, pegando aqui os 700, sem pensar em valores ainda, mas pegando os 700... E não é muita gente, né, Rafael, se a gente parar para pensar? Não 200 milhões de pessoas, 700 pessoas, né? Não é muita gente. E aí, essas 700 pessoas compram, assinam um clube, o Rafael compra com a editora, que ao invés de fazer 1.000 exemplares, faz talvez 1.500 ou 2.000, e ainda assim sobra alguma grana para a gente poder reinvestir e investir em outro título, que pode ir para outro clube de leitura e tudo mais. Então, é só para a gente ver que, para além da leitura e dos encontros, um clube de leitura é muito importante até para a economia do livro, né? Sim. E obviamente, a gente aqui também não vai ser ingênuo dizer, vendia no mesmo preço que vende para pessoa física. Claro que não. A tiragem, quando você vende muitos exemplares, você tem que negociar como todo produto comércio, né? Se você vai comprar uma barra de sabonete, ele vai ser, sei lá, um exemplo, vai ser R$5. Você vai comprar 700 barras de sabonete, não vai ser R$5, vai ser bem mais barato. Sim. E aí começa, ao mesmo tempo que eu cresci muito desorganizado. Era isso que eu ia perguntar. Foi desorganizado, cara. O negócio foi crescendo de um jeito que eu não tinha planejamento, não tive nada. Foi um negócio que começou como hobby e aí começou a afetar minha saúde mental, começou a afetar muita coisa, finanças, começou a afetar muita coisa, porque eu tive isso também como eu tenho até hoje, né? E a gente é um pouco, não vou dizer ingênuo, mas a gente às vezes até tem um pouco dessa visão inocente da vida, que eu queria que os livros, eu não queria que o pacote de texto fosse uma coisa cara. Sim. Então, eu tentei manter o máximo possível o preço enxuto. Tanto é que, diferentemente da tag, por exemplo, eu não mandava brindes exorbitantes, porque eu não focava nos brindes, eu focava nos livros. Penduricalhos, né? Não mandava penduricalho. Eu tentava manter o mais barato possível. E aí eu comecei a me enrolar nisso, porque eu comecei a comprar livro demais, às vezes eu não fechava o número de assinantes, e aí enfim, foi planejamento totalmente errado. E, para além disso, as editoras viram como, não só as editoras, mas também outras pessoas viram como, naquele momento, teve um boom de clube de assinatura. Sim. Muita editora abriu, muitas pessoas abriram, e começou a ficar mais difícil também negociar, e gente migrando de um clube para outro e tal, e aí o negócio foi decrescendo. Ficou mais difícil porque tu pedia um desconto e as editoras não queriam dar porque tinham outros clubes, talvez, pagando melhor do que tu, né? Seria mais ou menos isso? As editoras abriram seus próprios clubes. E aí, quando tinha lançamento, elas não queriam mandar para fora, queriam mandar no clube delas, né? Mas ao mesmo tempo. Mas não, sim. Preferiam focar nas duas, porque enfim. Eu acho que a Boitempo ainda tem até hoje, né? A Bazar do Tempo também é uma editora que tem também. A Ubu tem também. A Moinhos, que é a minha editora, a gente abriu uma, que totalmente diferente também do seu, porque também existe a questão da curadoria, né? No caso da Tortilha, fui eu, Natan, editor da Moinhos, e a Silvana Schenveng, editora da Mundaréu, a gente se uniu e fez a Tortilha. E foi assim, um clube muito bom, sem penduricalhos, o foco era só o livro, a gente não tinha nada, era o livro, era a curadoria mesmo, justamente pensando nisso, que era aí que eu queria falar contigo, do preço, porque tu falou, uma coisa que me preocupava era o preço, né? Porque tu tem dois problemas. Tu tinha dois problemas. Um era fazer o livro chegar até Fortaleza, que o frete desses 700 exemplares, digamos assim, era bem mais caro, porque provavelmente viria a maioria sempre do sul e do sudeste do país, e depois de enviar daqui para o resto do Brasil, porque pouca gente sabe, mas o custo do envio do impresso módico daqui de Fortaleza para São Paulo é diferente de São Paulo para Fortaleza. Não é a mesma coisa. Sim. Não, mas a partir de Fortaleza é o mesmo para todo canto do Brasil. Não, sim, a partir de Fortaleza, mas há uma variação, né? Como que tu pensa? Tem um terceiro que muita gente não entendia. Qual? Tem um terceiro que muita gente não entendia. Como estamos em Fortaleza, o tempo de entrega. O tempo para chegar, a galera não entendia. Eu disparava e-mail num dia, falava, o seu pacote foi enviado. No outro dia, a pessoa, cadê meu livro? Calma, eu mandei ontem. Não foi por transportadora, né? Não foi por transportadora. Exato. E mesmo que fosse, não chegava no outro dia. Não chegava. Talvez para algumas regiões próximas daqui, um estado ou outro, né? São Paulo, eu sabia que demorava 3, 4 dias para chegar, São Paulo capital. Mas Recife, que é... Pelos Correios? Pelos Correios. Porque teve um momento na pandemia que os Correios ficaram muito, muito, muito rápidos. Porque, por exemplo, hoje...
o impresso módico, se eu não estou enganado, posso estar dando informação equivocada, mas eu sei que ele é 30 dias para chegar até você, dias corrido. No entanto, eu acho que agora, atualmente, setembro de 2025, ele está levando até 40 dias para chegar. E teve... Quando eu um adendo, na época, quando eu comecei a perceber que, assim, se eu mandasse até dia 5 do mês, eu tô chutando aqui no datas, tá? Se eu mandasse até dia 5, beleza, chegava em 3 a 4 dias. Se eu mandasse depois do dia 5, lá pro dia 7 ou pro dia 10, aí já demorava uns 20 dias. Aprendeu na prática, né? Aprendi na prática. Então, Pois alguns livros eu mandava antes e tal, era assim. Isso é muito doido, velho, porque a gente mandava também de lá, da nossa logística de São Paulo, e os livros demoravam do mesmo jeito para chegar nos cantos. Evidentemente, quando você está enviando de São Paulo ali, a região do Sudeste, os livros vão chegar mais rápido. Eu ficava abismado que às vezes em 5, 6 dias úteis chegava em Fortaleza. Um impresso módico que não deveria chegar de maneira alguma em 6, 7 dias. E como é que tu lidavas? É porque era tu sozinho, né? Sim. Como é que tu lidava? Como é que tu lidava com a vida? E não precisa adentrar na vida pessoal de detalhe, mas como tu lidava com a vida, trabalho, enfim... E empacotar livro, porque empacotar livro não é uma coisa rápida, né? E como que tu lidava, por exemplo, com essas frustrações das pessoas, que provavelmente também deve ter gente que reclamou do preço, né? Deve ter tido, e de não receber nada além, talvez assim, do livro, de alguma outra coisa mais pontual que tu mandava. Como que era essa relação aí? Eu vou voltar pro começo da nossa conversa, quando eu disse que afetou a minha saúde mental. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então quando eu via chegando um e-mail na caixa de entrada, eu já ficava me tremendo todinho. Meu Deus, já é reclamação, já é alguém falando alguma coisa. Eu te entendo. Era, mas assim, resolvia com uma mensagem, desculpa, sim. Tá chegando, tá caminho, mas não, aquilo já me angustiava. O negócio de montar pacote, tem muita coisa de mim também. Porque, por exemplo, eu falava, o pacote vai ser enviado dia 11, porque fechava dia 10, e a partir do dia 11 eu mandava e tal. E eu botava uma coisa na minha cabeça, que eu tinha que mandar dia 11 e tal, então era uma coisa minha. E aí eu passava 2 noites virado, montando pacote e tal, em casa, e era em casa. Chegava 20 caixas de livro lá em casa, aí eu tirava, ia lá, botava no pacote, imprimia etiqueta, fazia, não sei o que. Aí eu tinha o contato do pessoal dos Correios que passavam lá no meu apartamento. E levava tudo. Apartamento que eu morava, e levava tudo. Mas era uma loucura, assim, era uma coisa que me deixou muito angustiado. Maria, eu não gosto nem de lembrar dessa época aí de montar pacote. Aí tá, em dado momento, eu também não. Uma sala, porque eu não tava mais conseguindo estocar livro em casa. Aluguei uma sala para ficar montando essas coisas em sala comercial. Aí tinha que estar lá quando os Correios iam receber. E era um estresse. E quando a transportadora levava os livros também. Então, tudo isso era complicado. E, para além disso, tinha as reclamações, mas eu não tive nem muita reclamação de falta de penduricário, porque eu sempre falei, brinde é só quando dá, não é sempre. O que eu garanto para vocês é uma cartinha que eu escrevia, Era curadoria, você vendia a curadoria. Exato. Vão receber um marca-página personalizado e um livro. De vez em quando tem um brinde, beleza. Mas o mais engraçado, e aí é o que eu acho legal de livro em geral, era a diferença de leitura das pessoas. Eu conto até hoje a história de quando eu mandei Insustentável Leveza do Ser. E aí teve um cara que assinou, aqui de Fortaleza, o senhor. Ele assinou, era o primeiro livro que ele recebia. E aí ele recebeu o livro e mandou um e-mail para mim, no mesmo dia que ele recebeu. Olha, detestei, você mandou um livro muito conservador, nunca imaginei um livro desse, retrógrado, babá. No mesmo dia, eu não estou dizendo que diferença de uma semana, de um mês, no mesmo dia eu recebi de outra pessoa de Fortaleza. Que livro maravilhoso, revolucionário, mudou minha vida. Não, peraí. Vou botar vocês dois juntos para conversar. Tu devia ter chamado, ter feito um encontro e ter colocado ele e ela para ser os mediadores da conversa. Era, porque... Mas ele cancelou a assinatura no outro dia. Beleza, acontece. Que loucura, velho. Mas é isso, né? As pessoas... E é muito curioso que as pessoas que mais dizem que o livro ensina alguma coisa, esse é o tipo de diálogo que a gente muitas vezes tem. E o clube deu lucro, Rafael? Não.
Não, eu acabei, eu passei quase 6 anos com o clube. O Quantos último ano anos? foi quase 6. 6? 6. Jesus. Foi Foram isso quase seis tudo? anos. Foi isso tudo. Foram 6 anos de pacote de texto. Foram Caramba. 6 vezes 12, 72 edições quase. Eu acho que eu cheguei a mandar 70 livros por aí. Né? 70 títulos diferentes. 70 livros não, 70 títulos diferentes. Quantidade, eu não lembro, cara. Uma vez eu calculei, eu acho que eu cheguei a mandar uns 15 mil livros no total, tomando todo o tempo do clube, né? Mas, assim, o último ano foi porrada atrás, porque começou a declinar o número de assinantes. E eu me planejava ainda com o mesmo. Eu ainda queria crescer, ainda via que tinha espaço para crescer. Então, quando eu pedia livro para. Eu Pra pedia mais. 500, mas eu só tinha 400 assinantes. Aí no mês seguinte, eu vou conseguir 500 assinantes, aí 350. Aí no final, tava cheio de livro. Estoque parado é prejuízo, né? Tanto é que no final eu tive que fazer um saldão, porque eu não aguentava mais ver esse livro encaixotado aqui em casa, eu saí vendendo. Até hoje eu ainda tenho dois títulos aqui em casa. É Espera dos Bárbaros, que é um livro que eu adoro, e o outro é do Balzac. De vez em quando eu botava um clássico também. Mas são os dois que eu ainda tenho, o resto tudo já foi embora. Bicho, e provavelmente alguém vai ver esse vídeo, como tu disse que tu foi levando sem nenhum planejamento nem nada, vão dizer assim, também não deu certo por conta dele que ele não soube gerir, porque ele não fez um plano de negócio e blá blá blá. Tu acha que isso teria mudado o rumo do clube de alguma maneira? No Ou meio do realmente negócio o eu fiz. mercado como um todo... Não, no meio do negócio eu até contratei uma consultoria. Mas era o que eu estava conversando, claro que em outro tópico, mas se casa aqui também. Eu estava conversando com uma amiga minha porque, para quem não sabe aqui ainda, eu escrevo também, e essa minha amiga também escreve. E a gente conversando e falando sobre essa vida de escritor, de vender livro e tal, tal, tal. E ela disse, olha, ainda bem que a gente não sobrevive disso. Então, de fato, na época eu contratei essa consultoria, mas não sobrevivia disso. Então, talvez, como eu não dependesse disso para me alimentar, para tudo na vida, então acho que também eu não entrei de alma no negócio, não, sabe? Se der certo, Porra, massa. 6 anos você não entrou de alma, você ainda acha isso? 6 anos? Não, mas eu fui lá porque Seis eu anos, também Rafa, gostava. Eu gostava. Eu de gostava, sofrer. começou como um hobby para mim. Do meio pro fim aqui ficou meio Você... sacal mesmo, mas é porque do meio pro fim ficou uma coisa que eu não via que eu tinha que deixar, entendeu? Eu ainda fui empurrando com a barriga, empurrando muito tempo, persistindo num negócio que não estava dando certo. E te criou dívidas? Sim. Estão sanadas. Não precisa falar mais nada. É isso, gente, é isso. Eu tô sorrindo assim porque eu tô sorrindo, não é rindo pela miséria dos outros, não. Mas é porque é o relato do Rafael, se a gente parar pra analisar, é complexo, cara. Porque a gente se entrega, ele falou assim, não, tu disse que via como hobby, não, no começo, não foi? Foi, no começo começou como um hobby. E eu fiquei rindo aqui, disse de outras coisas, porque tem muita coisa que tu foi falando que é praticamente a mesma coisa da minha caminhada enquanto editor, tá ligado? Eu comecei editando livros assim, por hobby, né? Até eu entender que, tipo assim, velho, por hobby não dá não, porque isso aqui ocupa tempo demais da minha vida, velho. Eu tenho que ler, tenho que revisar, tenho que diagramar, tenho que ler de novo depois de diagramar, do mesmo livro que eu já li, tenho que ajustar, tenho que lidar com gente, tenho que responder e-mail. E no final das contas isso gera um desespero na gente, a saúde mental vai pro espaço e tudo isso reverbera na vida. E muitos e muitas de vocês que chegaram até esse ponto aqui, esses quase 20 minutos de conversa, eu sei que vocês acham que do lado dessas ações ou operações, muitas vezes que envolve o livro, a cultura de alguma maneira, vocês acham que todo mundo é Amazon, que todo mundo é Marketplace, que todo mundo tem um robô para empacotar, que todo mundo tem uma máquina para etiquetar de maneira rápida, sabe? 150 pessoas lá trabalhando com você que pode atender ali. Chegou uma pessoa, não tem que responder naquele momento, não é. E é isso que eu falo muito, porque parece que não tem nada a ver, não sei se tu concorda, mas o que a gente sempre vê são pessoas que são em prol da democracia, da liberdade, e que nós somos isso, eu te conheço, né? Eu também sou em prol disso tudo, e que a gente fala que tem que ter diálogo, que a gente tem que conversar, mas no primeiro deslize de uma pequena editora, de uma pequena ação, como o Clube do Rafael, não que fosse um clube pequeno, mas, né? As pessoas
elas reverberam de maneiras distintas. Ao invés de apoiar, só bate, não compreende. É claro que não é a maioria, como disse o Rafael, ele disse que teve poucas, talvez, problemas assim. Eu também, quase 10 anos, eu tive pouquíssimos problemas. Acho que a maioria das pessoas sempre entenderam isso. Mas eu sempre gosto de frisar isso, porque as poucas vezes que eu tive, elas me marcaram pela falta de respeito das pessoas, não comigo muitas vezes, mas com as outras pessoas que estavam me acompanhando, assim. E, bicho, isso que tu falou de empacotar, eu empacotei muito livro, doido. Eu peguei muita caixa, eu perdi muito dente para poder quebrar a fita e tudo mais, assim. E é muito doido, porque você passou 6 anos... O Rafael passou 6 anos sem ter investimento, começou como hobby, foi levando, encheu a casa de livro, e aí a gente faz uma comparação com a do o Clube do FN, né? Que tem todo um aparato que provavelmente custou e custa bem mais do que o pacote de qualquer outro clube, né? Porque tem curso, tem não sei o que, tem influência, tem custo com divulgação. Não que o Rafael não tivesse, mas a gente sabe que provavelmente é diferente, né, Rafael? A escala é diferente, a escala é totalmente diferente. Ele devia, provavelmente, também ter muitos mais assinantes, ele devia ter mais custos, mas devia ter mais... Mas, a gente não sabe. E aí, a gente também tá comentando em cima de algo que tá na matéria, né? Eles ainda não se posicionaram totalmente. Mas 1 ano. Porque se foi em busca do lucro, da lucratividade, né? Porque quem tá... Não é difícil algo dar retorno em 1 ano. Não, nenhum negócio dá retorno em 1 ano, assim, comercialmente falando, existe uma regra, uma média que se diz que 2 a 3 anos para você começar a ter um retorno, né? É o que, a grosso modo, as pessoas sabem, né? Assim, eu que sou leigo é o que eu tenho na cabeça, assim. E aí você tem um negócio como o livro e que você aguenta 1 ano, né? E você tem... Eu acho que tinha cartucho. Sim. E acho que tinha poder de continuar, se fosse atrás aí eu não sei também. De ter outras coisas que a gente nunca talvez tenha, tipo assim, outras empresas para patrocinar ou de entrar de alguma maneira para fazer a coisa acontecer, né? Uma visibilidade maior, talvez e ele também, assim, ele estava, 1 ano atrás, ele estava muito presente, aí falando especificamente do caso dele, né, e não necessariamente só do clube de leitura, mas do clube de assinatura, aliás. Ele estava muito presente 1 ano atrás, 2 anos atrás, presente mesmo, rede social, mídia, sumiu, não vejo mais ele com essa frequência toda, então de repente ele saco cheio mesmo de tudo e, vou largar de mão mesmo e tal, não é só questão de dinheiro também. Mas a sua opinião é essa, assim, depois de 1 ano, largar um clube como esse, o que você acha? Quando você viu a matéria, o que você pensou? Cara, sinceramente, sendo bem, eu não sei de ninguém que tenha assinado. Não conheço. Eu não conheço também, não. Não conheço nem. Eu acho que eu só vi na época que saiu o livro, o primeiro livro que foi enviado, que eu não lembro nem qual foi, o primeiro ou o segundo, sei lá. Mas acho que um dos títulos era interessante, me parece interessante. Interessante assim, era um livro do hype. Mas... Se eu não me engano, teve uns clássicos também, eu tava vendo até. Se eu não me engano, o Christian, eu vi um vídeo, o Christian comentando, o Christian Assunção, que é lá de Natal, influenciador aqui também, acho que vale a pena seguirem vocês. E sigam o Pacote de Texto, já deixa aqui, eu vou deixar na descrição também. Que daquele do Fahrenheit 451, né? Ficou entre os mais vendidos na época lá no Marketplace. Eu acho que foi logo no começo, não foi não? Foi, acho que foi, verdade. Acho que só de clube, né? Mas é muito doido isso, como a gente fica pensando que muitas vezes uma pessoa, como a figura dele, que tem todo um aparato por trás, vai fazer algo dar certo, fazer acontecer. E não é que eu fique feliz que fechou nem nada não, espero que quem teve algum custo lá de assinar seja ressarcido, disseram que as pessoas estão sendo ressarcidas, é o mínimo, né? Eu acho que para todo mundo. E mesmo que tenha algum problema, que não consigam ressarcir agora, que ressarçam a curto prazo. Mas eu fico pensando, não é um lado positivo, mas eu fico pensando como isso pode ser um case a partir de agora para mostrar para as pessoas o quão difícil é viver de livro. Viver de livro no sentido de... A gente sabe que escritor e escritora, viver de livro é difícil, né? Você que vai lançar um livro logo mais, né? Daqui a pouco ele vai fazer o jabá dele, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Que eu já sei que vai ter livro. Aí, se ele não quiser, ele manda eu cortar aqui depois. E eu fico pensando nisso, assim, bicho. O quão difícil é, né? Você passou 6 anos com o clube
E olha só, você não abandonou porque não tinha lucratividade. Então, assim, além de você falou inocente um momento, você era muito perturbado da cabeça, igual a mim. Pra continuar com o negócio. Às vezes a gente gosta de acreditar nas coisas, né? Às vezes eu quero ver até onde vai para dar certo. E vai e pensa que vai cair uma solução do céu, mas não cai. Não cai, né, Não bicho? vem, né? Não vem. Solução não vem. Porque fazer tudo só é complicado. É muito complicado. E assim, falaste aí, é difícil viver de livro e tal. Se você não for um cossaco da vida, que faz assim como mecenas, né? Mas enfim. Acho que é isso, assim. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, agora eu vou fazer meu jabá. Faça o jabá. Faça o jabá e a gente comenta mais alguma coisa e vamos embora. Assim, eu já falei aqui das dificuldades, tanto do clube de assinatura e como eu já ressaltei em outro momento também, falei que a gente não quer sobreviver de livros, mas o que a gente gosta mesmo é dos livros. É de ler e escrever. E aí eu vou lançar o meu primeiro romance. Já lancei outros livros antes, lancei contos em antologias e tal, mas esse ano... É o primeiro isolado, sozinho? É o primeiro romance. Já lancei uma coletânea, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, não, 15 anos, uns 15 anos atrás, uma coletânea de contos e tal, mas eram textos sem muito preparo, mas é porque eu queria ter lançado naquele momento, acho que foi importante. Né? Aí depois eu fui me aperfeiçoando e tal, e eu nunca imaginei que eu fosse lançar um romance. É que eu sempre fui de histórias mais curtas e tal, mas aí esse ano calhou de eu escrever um romance e vai entrar em pré-venda, não sei quando, mas está na fase de preparação, editoração, toda aquela parte que você sabe, a parte gráfica e tal. Mas eu espero que daqui para o começo do próximo ano entre em pré-venda. Boa. Não posso nem ver o título, porque vai que muda, né? Porque na parte... Não, sim, as coisas acontecem. Mas é bom a gente aproveitar os espaços para falar do trabalho da gente também. Sim. É uma história que se passa aqui no interior do Ceará, que tem muita ligação com os campos de concentração que teve aqui, né? Campos de concentração ou currais do governo, né? Como queiram chamar, mas eu chamo de campo de concentração mesmo, que impediam os retirantes da seca de chegar na capital. E aí foi um episódio ali, mais ou menos na década de 30, um episódio meio esquecido da história cearense. A Raquel de Queiroz já falou disso no 15, mas muitas pessoas ainda insistem em manter no sombra, né? Mas também nem sei se ela... Eu não me lembro muito, li faz muito tempo. Não sei se ela foca muito, né? Não, foca não, mas ela tocou. Pelo menos ela tocou no assunto, né? É um assunto que merece ser abordado mesmo, assim, porque faz parte da história não só do Ceará, mas do Brasil, né? Querendo ou não, é algo que incomoda, como deveria incomodar. Coincidentemente, quando eu estava na escrita do romance, e aí foi uma coincidência, assim, absurda, eu estava mexendo no Instagram. Coincidência não, né? Porque a gente sabe que hoje em dia essas redes sociais, elas veem o que você está fazendo. Eu estava mexendo no Instagram e cheguei no perfil do Rafa, é o Rafa. Sim. E ele ia fazer uma live, sei lá, uma semana depois, ou alguns dias depois, com a Ana Baldo. A Ana Baldo é uma historiadora gaúcha que tinha acabado de escrever um romance que se passava nesse mesmo campo de concentração que eu estava escrevendo. Eu, puta merda! Mas é bom que aí dá pra fazer uma leitura conjunta mesclada aí, entendeu? Sim. Não, aí eu assisti a live, comprei o livro dela, não. Aí caiu, foi por acaso. Eu comprei, tal, li o livro dela. Então, é sinal de que as pessoas... E aí eu falei com ela, você já veio? Ela, não, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, nunca fui lá aí pro Ceará, então, pô, massa. Cheio do caralho. É uma outra percepção a partir do espaço e do lugar que a pessoa ocupa, né? Sim. Pois pronto, Rafael Caneca. Não era isso, assim, a gente queria aproveitar, gente, para falar sobre isso, mas o Rafael volta da próxima vez, a gente já combinou aqui lá pro podcast pra gente falar de outros assuntos para além de clube de livro, clube de leitura. E aí agora a gente deixa ele nessa tristeza com essa blusa horrorosa dele aí, desse time dele. Vamos sair dessa. Eu sempre que falo com alguém do mercado do livro que está com blusa de futebol, eu sempre me lembro do José Lins do Rei, que era apaixonado pelo Flamengo e era um grande escritor. Sim. Mas é isso. Então você não quer falar mais nada, senão a gente se despede aqui. E eu te agradeço. E até a próxima, não vamos demorar não. Tô aqui há
sempre, ó, eu não soltei piada, né? Hoje consegui não contar piada. Porque normalmente eu conto as piadas muito sem graça, mas hoje foi sem piadas. Vamos terminar sem piadas. Eu já tô até imaginando o que é. O naipe delas. Ei, gente, pois é isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e enviem aí para outras pessoas que gostam de clube de leitura. Ou não. Sei lá, manda, como diz o Ivandro, manda esse vídeo pro inimigo teu. Valeu, Rafael, um abração. Valeu, Natan. Abraço, pessoal.